Olá pessoal, aqui é o Ney Meziá e hoje eu vou falar sobre o Backfire Effect. O que é isso e por que é importante a gente evitar produzir o Backfire Effect durante uma consulta com um paciente com dor lombar crônica inespecífica, por exemplo. O Backfire Effect ele é aquele tiro que saiu pela culatra, né? É a crença de uma pessoa foi reforçada porque você tentou contrapor a essa crença, mesmo que seja com evidências, né? Eu chego com uma evidência científica e que é contrária à conduta de um colega meu, fisioterapeuta, que pratica aquele tipo de tratamento ou técnica, e eu vou e mostro aquela evidência para ele. E aí, ao invés dele absorver e repensar, talvez eu não devo usar essa técnica porque não tem base científica, esse artigo realmente, esse estudo que foi feito, realmente tem boa qualidade metodológica, eu posso confiar, mas o que acontece com ele, na verdade, é o contrário. Ele reforça, começa a botar defeito e ignora completamente aquele estudo e reforça a crença de que ele precisa continuar tratando os pacientes daquela maneira. Então isso é um backfire effect que a gente vê o tempo todo nas redes sociais, né? E essa polarização, essa questão do ódio ser reforçado e dar muito mais ibope, né? Tem um backfire effect, está ali o tempo todo, as pessoas tentando uma convencer a outra e cada vez se afastam mais, né? Então, para que isso não aconteça com os nossos pacientes, é muito importante que a gente utilize técnicas, né? Técnicas que vêm da psicologia para evitar que o paciente, por exemplo, saia com uma ideia de que ele acha que a minha dor é coisa da minha cabeça, é psicológico. Ou saia com a ideia de que a coluna realmente é frágil, eu não posso movimentar, porque senão realmente daqui a algum tempo eu vou estar cada vez pior. Então, para que isso não aconteça, a gente pode lançar mão de algumas técnicas, como por exemplo, nos primeiros 15 minutos de uma consulta, a gente precisa ouvir muito mais o paciente, escutar o paciente mais do que falar. A gente precisa olhar nos olhos do paciente, a gente precisa espelhar as expressões faciais e corporais do paciente. A gente pode refletir, fazer reflexões com aquilo que ele acabou de nos dizer, né? Fazer com que essa entrevista ela seja extremamente reflexiva para o paciente, porque no final a gente quer que ele se dê conta de que aquelas crenças negativas são infundadas que ele tem sobre o próprio corpo. Mas a gente precisa ali pisar em ovos, principalmente enquanto a gente não tem uma boa aliança terapêutica com o paciente, ter paciência para que a gente vá avançando e muitas vezes a gente possa fazer um questionamento reflexivo e que vai direto no ponto e ele vai se dar conta de que aquela, vamos dizer assim, crença, né, ela não tem muito fundamento e não traz nenhuma vantagem para ele. E é claro que quando o paciente tem uma experiência, por exemplo, de um movimento ou uma tarefa funcional, ele já tem uma experiência diferente, uma nova experiência, uma violação das expectativas, isso favorece demais que a gente consiga ajudá-lo a modificar as crenças e o comportamento, né? Porque quando ele tem um comportamento diferente e tem uma recompensa, consegue um resultado diferente, isso é a hora que cai a ficha. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa tomar cuidado para não gerar backfire effect. E maneiras muito comuns de gerar backfire effect são elas: ficar tentando dar aula para o paciente, falar muito mais do que o paciente, não prestar atenção, não olhar nos olhos do paciente, né? Aquela aliança terapêutica frágil, e aí eu já parto para uma técnica, um exercício, um movimento, ele não está muito convencido de que aquilo está fazendo sentido. E aí ele pode sair com as crenças reforçadas, as crenças negativas. E é muito comum a gente pegar pacientes que já passaram por diversos profissionais da saúde e tiveram muitos backfire effects. Então vamos tomar cuidado com isso, que eu acho que é um grande inimigo de uma abordagem multidimensional biopsicossocial. Eu acho que a gente consegue muito bem identificar o nocebo,
até neutralizar o nocebo, tentar neutralizar o nocebo, né? Mas tomar muito cuidado para não produzir nesse processo o backfire effect e acabar perdendo o paciente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.